A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria, prazer de poder estar testemunhando, testificando o que o Senhor fez na minha vida. Eu me chamo Lília, sou do interior de São Paulo, da cidade de Bebedouro, e queria aqui testificar um testemunho, uma experiência que eu tive com o Senhor. E queria deixar antes um versículo, o capítulo da palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8, estarei lendo do 18 até o 28, amém? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa, né? Ele deixou aqui para nós esse versículo. Irmãos, eu quero relatar aqui um pouco da experiência, eu vou resumir porque é muito grande, né? Muito grande mesmo. É a minha vida que eu passei. E essa palavra deduz um pouco da minha história. Fala muito comigo a respeito da minha vida. Quando eu era uma criança, eu tinha meus 12 anos de idade, alguém falou de Jesus para mim. Me levou para a igreja pentecostal Deus de Amor. E eu caí possessa 3 quarteirão antes de chegar na igreja. Eu não me lembro o que me aconteceu. Mas o meu irmão que estava indo comigo e com essa obreira que tinha conversado com a minha mãe para deixar nós ir para o culto, que me levava, teve que me segurar. E o demônio me chacoalhava, era muita legião. E vieram obreiras, que o filho dela na época foi de encontro, indo para a igreja, correndo, chamar algumas obreiras para estar ajudando na hora que eu estava indo para o culto para ajudar. Como estava faltando poucas quadras para chegar na igreja, as obreiras saíram e vieram socorrer. Só que eu me lembro quando eu já estava na frente do púlpito, dizendo amém, chorando, eu fui liberta pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ali, irmãos, custou muito caro. Quando essa obreira me levou para a igreja, ela não sabia a fúria que o diabo viria contra ela depois. Porque eu sou muito grata a Deus por ter me escolhido, por ter me amado desde o ventre da minha mãe. Esta obreira, irmãos, depois que me levou para a igreja, eu fui liberta de demônios.
No passar do tempo, minha mãe não queria deixar eu ir. Eu fui uma única vez, aceitei Jesus e ganhei um disco de vinil na época da Débora e Leia, Se Cristo Está Comigo. E na época, minha mãe já não deixava ir, ela não gostava da igreja, Deus Amor, e falava que o povo era povo doido, que gritava. E eu queria muito ir, mas como eu só tinha 12 anos, eu era menor de idade, eu não podia desafiá-la e ela não deixava. Mas Deus tinha um plano na minha vida. E essa obreira, irmãos, como eu estava contando, por não vigiar, só Deus sabe o que se passava na vida dela, ela acabou pagando um preço caro, né? Ela veio cair em pecado. E, infelizmente, na época, foi com meu próprio irmão, que era jovem, era um adolescente na época. Só que até aí, irmãos, amém. Ela, infelizmente, desviou da igreja, o demônio trabalhou na vida dela, e ela veio cair possessa de demônio, a qual o demônio na boca dela veio desmascará-la diante do esposo, de todos que estavam ali. Só que o demônio, irmão, olhava para mim na vida dela e gritava e dizia que não podia chegar perto porque o sangue de Jesus Cristo estava sobre a minha cabeça, sobre o meu cabelo, e que eu não podia chegar perto dela. Eu tinha sido selada, irmãos. O Senhor Jesus tinha me selado com o seu amor, com o seu sangue. Eu não entendia, hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia. Amém, irmãos? Deus foi tão maravilhoso. Passaram os anos, irmão. Eu voltei para a igreja, eu estava com 14 anos, na verdade. Eu fui para a igreja, mas em outra igreja. Uma pessoa falou de Jesus para mim, que já sabia, mas não tinha nenhuma noção. E fui para a igreja, outra igreja evangélica. E a qual era doutrinada também como a igreja Deus de Amor. Comecei aí, fui batizada, mas não permaneci porque o espírito que estava na vida da minha mãe, irmão, não deixava, me perseguia, acabava comigo. E eu fui, irmão, até os meus 16 anos eu consegui ir firme na igreja. Mas por causa das coisas que a minha mãe fazia e tudo que ela tentava contra mim, eu não tinha força, porque ela que mandava em mim. E não deixava. Me falava que eu parecia uma véia, que ninguém ia querer casar comigo. Mas até ali, irmão, até ali nada me atrapalhava a minha vida. Porque eu queria Jesus, o que ela falava, o que ela pensava. Fui batizada com o Espírito Santo. Busquei o batismo no jejum e na oração. Na parte da manhã, em oração na igreja, com umas irmãs. E recebi essa bênção. Mas no passar do tempo, irmão, o inimigo armou um laço para mim e eu vim conhecer um rapaz e vinha cair com esse rapaz. E nessa perca que eu tive, eu vim, infelizmente, me afastar do caminho do Senhor e me desviei. Acabei nem ficando com esse rapaz, mas fiquei no mundo, né, irmão? Foi um laço do diabo e fiquei no mundo. E no mundo, irmãos, eu tive ali muita tristeza, muita dor, muita angústia, muito sofrimento. No passar do tempo, minhas amadas irmãs, eu engravidei de um rapaz que eu namorava. Mas eu não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém, fiquei quieta em silêncio. E um belo dia eu fui numa casa de uma mulher que eu nem conhecia, nunca tinha visto, mas eu fui para conversar com uma moça que trabalhava lá. E naquela época que eu fui nessa casa, assim que eu entrei na casa dessa dona, a moça falou pra mim, ó, fala baixo porque a dona vem devagarzinho, no silêncio, porque a dona da casa tá dormindo. E eu até prefiro, porque é muita opressão que eu sinto dela. Eu não entendi, irmãos, por quê, mas eu fiz. Fui bem no silêncio mesmo, assim, devagarzinho, sabe, como se não quisesse chamar atenção, mas não teve jeito, irmãos. Quando eu bati o meu pé lá na porta da cozinha, a mulher saiu do quarto e veio na minha direção. E pegou pelo meu braço e levou para a sala. E ali, irmão, eu achava que era mulher, apenas uma mulher.
falando comigo, mas não era. O demônio falou, sabe quem sou eu? Eu falei, não sei quem é a senhora. Ele falou, não é a senhora. Eu sou a pombagira. Aí ele começou a falar os nomes, as legiões que estavam nela. Os nomes, né? Eram muitos, irmãos, né? Eu não vou lembrar de todos. Mas uma delas que me marcou foi a pombagira e umas legiões que estavam com ela. E aí, irmãos, o demônio na boca dela falou, olha, você tem que voltar pro homem lá de cima. O homem lá de cima te ama. E você é dele, você pertence a ele. Você tem que voltar para ele. Na verdade, fui eu que preparei o laço para você cair. A cova estava aberta na tua vida, mas o homem lá de cima nunca permitiu eu tocar em você. E começou a falar, irmão, todas as coisas que eu fiz e até a respeito da minha gravidez. Ah, e essa criança está no seu ventre e não vai nascer, pois não é a vontade do homem lá de cima. E aí eu falei assim, ai meu Deus, né? E eu com medo, irmão, mas ouvi tudo que que o demônio falou na boca dela. Da obra que Deus tinha na minha vida e que era para mim voltar pro... Ele não falava Deus e nem Jesus, viu, irmão? Eu falo Deus porque eu sei que era ele, porque ele falava o homem lá de cima, o homem de branco, o homem de branco. Então eu sabia que era a respeito do Senhor Jesus. Resumindo, irmão, ele falou que a minha mãe, meu padrasto, falou assim, olha, seu padrasto, aquele homem, aquele cavalo, junto com a minha outra cavala, eles, meus cavalos, ele eu vou matar. E ela, eu vou fazer prostituir para mim. Vai ser prostituta. E aí, irmãos, eu fui embora daquele lugar. Contei para minha mãe. Minha mãe, irmão, ela entendia, porque ela, quando eu tinha meus 9 anos, 10 anos, ela chegou aí com a amiga dela na macumba. Então ela entendia o que o diabo estava querendo dizer. Então não falou nada, mas o meu padrasto, ele era nortista. E ele falava assim, mas é Deus, acredito nessas coisas não. Infelizmente, né, irmãos, passar dos anos, o inimigo tirou a vida dele. Na época ele levou 19 tiros. Minha mãe realmente foi se prostituir, virou mulher de programa. Mas para honra e glória do Senhor, hoje a minha mãe é evangélica, irmãos. O Senhor salvou minha mãe e tirou ela da vida que ela estava vivendo. Já o meu caso, irmãos, eu voltei para Jesus, com certeza. Fui para a Igreja Deus e Amor, na cidade onde meu pai morava. Fui morar com ele era obreiro ali. Fui morar com meu pai e comecei a ir para a igreja. Conheci meu esposo, tive minha família, tive 3 filhos para a glória de Deus. Meu esposo, que graças a Deus é um homem maravilhoso na minha vida, um homem de Deus, que tem me ajudado, que tem me auxiliado. Mas nós passamos momentos difíceis, irmão. Como eu falei, eu vou resumir, tá? Eu fui para a Igreja de Amor, para a honra e glória do Senhor, ali. O Senhor fez uma grande obra realmente na minha vida. E ali eu orava pelos dons da revelação do Espírito Santo, pregava. E só que o inimigo lutou muito, irmão, vinha lutando na minha vida. E no passar do tempo, irmãos, eu, vim parar na igreja, porque nós mudamos para um lugar muito longe, não tinha Deus de amor. E como eu conheci Jesus, assim, a fidelidade, o amor que ele tinha por mim, com as coisas santas, verdadeiras e fiéis, eu fui para outro ministério, mas não me adequei, mas continuei indo porque eu não tinha igreja Deus e Amor onde eu morava. Só que com isso, irmão, eu cortei o cabelo, eu comecei a usar vaidade, eu desmoronei. Sinceridade, eu comecei o espírito da rebeldia a entrar no meu coração. Já não dava mais, não tinha mais temor. Eu tinha um cabelão, eu tinha um cabelo enorme. Comecei a cortar e nada de temor, e assim foi. Irmão, resumidamente, uma certa feita eu mudei de casa. E quando eu estava dormindo, eu não tinha uma cama, porque minha cama tinha quebrado. Eu estava no colchão, no chão. E eu dormindo, irmãos, eu vi uma visão. Um anjo, irmão, enorme. Um homem grande, alto. Entrou pela porta do meu quarto. E na minha direção, irmão, ele veio, olhou para mim. Só que, irmão, na cama eu estava deitada. Mas eu vi que o meu outro corpo levantou. É como se eu estivesse deitada e minha outra
tipo, a alma levantou, entendeu? Ficou sentada na cama enquanto eu deitada. Minha alma sentou. E o anjo veio atrás das minhas costas e mediu o meu cabelo. Ele não veio com cordel, não veio com nada de... É com a própria mão dele, irmãos. Com a própria mão, ele mediu o meu cabelo e falou, tá faltando. Ah, irmãos, eu entrei em desespero. Eu comecei, aleluia. Eu acordei, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Eu pequei, Senhor, eu sei que eu pequei. A vaidade entrou no meu coração. Bom, irmão, resumindo, fiz o meu propósito com Deus e não cortei mais meu cabelo. Falei que eu não ia cortar mais. E falei, Senhor, eu não vou cortar, me perdoa, me perdoa. Eu sei que o Senhor enviou esse anjo para ver que tá faltando cabelo e tava mesmo, né? Porque eu tinha cortado. E aí, irmãos, eu tive naquele momento aquele temor, aquele desespero. Bom, irmão, aí depois, passar do tempo, consertei minha vida espiritual. Andei na santidade, na doutrina, porque a doutrina eu creio que é de Deus, não é dos homens, viu, irmãos? Tenho experiência de sobra para dizer, não é do homem, não é. O missionário ensinou, o que eu aprendi na igreja pentecostal de Desamor, não era mentira, é realidade, é uma verdadeira realidade. E aí, irmão, o Espírito Santo começou a mostrar, o meu filho, irmão, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, tinha, né, 3 filhos. O mais velho, irmão, tinha 16 anos na época, o Senhor mostrava que ia levar, que ia levar. E eu falava, não, deve ser livramento, deve ser livramento. E o Senhor falou que ia levar meu filho. Aí um belo dia, irmão, aconteceu. Meu filho estava para completar 17 anos, um mês antes dele completar seus 17 anos, o Senhor arrebatou, tipo, levou meu filho. Meu filho foi trabalhar e sofreu um grave acidente, a qual ele ficou uma semana em Barretos. E nessa uma semana o Senhor optou para levar o meu filho embora. E ali, irmão, sabia que o Senhor ia levar, porque o Senhor já tinha mostrado, já tinha falado. Tive uma experiência que quando ele estava no UTI, nós oramos por ele. Apareceu o diabo, irmão. Eu tenho o dom da visão. Eu sempre falo pro Senhor. Preferia só ver anjos, mas o Senhor mostra as artimanhas do inimigo. E ali, minhas irmãs, o inimigo, enquanto nós orávamos pelo meu filho numa quarta-feira, ele estava na UTI. Aí o demônio falou assim pra mim, você vai ser fiel a esse Deus? É ele que você vai ser fiel? Tá vendo? Ele tá ressuscitando aqueles que fazem a minha vontade, que faz o meu querer e tá matando o seu filho, que louva pra ele, prega pra ele. Teu filho vai morrer, ele vai tirar seu filho. E você vai ser ainda fiel? Aí eu levantei, irmão, de pé. Pela misericórdia do Senhor, irmão, não tinha força. Eu não sei, não era minha, irmão, não era eu. Era o Espírito Santo. Porque eu levantei, olhei para o céu, estava estrelado. E eu gritei. Falei, Senhor, se o meu filho está pronto, Deus. Se o meu filho está preparado, o Senhor pode fazer o que o Senhor quer. Se ele está pronto para subir, leva. Se não, deixa ele aqui para consertarmos as nossas vidas mais e mais. Aí eu olhei, irmão, falei, Satanás, agora você, demônio. Eu ainda prefiro perder ele pro meu Deus do que pra você. Mas eu gritei, irmão, calma, que eu acho que os vizinhos do bairro todos escutaram o meu grito. Ali, meus irmãos, aconteceu. Na quinta-feira, aí na quarta-feira, né, depois das orações dos irmãos da Igreja de Amor, todos, né, os irmãos que me conheciam, de outro ministério também, todos oraram. Aí fui dormir, irmão, aí de madrugada eu levantei e fui orar, porque a gente, como mãe, nunca perde a esperança, né, irmãos? Aí eu orei ao Senhor, fui buscar a presença de Deus. E quando eu estava orando, irmão, levantei, deitei um pouco pensando em Deus. Eu ouvi, irmão, nitidamente a voz do meu filho veio e falou assim, mãe, se a senhora, mãe, vê-se o que o Senhor Deus está mostrando. E falava desse jeito. Mãe, se a senhora visse que Deus está mostrando, mãe, é muito lindo. Aí eu falei, ai Deus, o Senhor está mostrando. O
Senhor está mostrando para ele a glória do Senhor e ele vai voltar para contar e testemunhar, mas não foi, né, irmão? Chegou lá, aí no outro dia eu levantei feliz, falei pro meu esposo, ai, hoje nós vai ter resposta boa e tal, e né, fui fazer café, tudo feliz, irmão. Mas o Senhor na hora abriu minha visão, eu vi o meu filho num caixão, de paletó, tudo, gravatinha, do jeito que ele gostava de se vestir, e tava escrita lápide, né, João Vitor de Oliveira Mota, e eu peguei, irmão. E eu falei, Deus, não, Senhor, não faz isso comigo. Eu pus a mão no olho, porque eu vi, irmão, de olho aberto. Aí eu pus a mão no olho assim, fechei. Não, 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 pai, não faz isso comigo, pai, por favor. Aí o Espírito Santo falou, filha, você já entregou ele ontem para nós, ele já está aqui. Fui pro hospital na quinta-feira, irmãos. Lá era mais ou menos umas quase 6 horas da tarde. Foi constatado a morte cerebral, né? Ele teve uma morte cefálica. E o médico constatou que realmente ele já não estava ali. Tudo funcionava, menos o cérebro, né? E ali eu voltei para cá tranquilo, irmão. Voltei, pedi a misericórdia de Deus para me dar força. Eu não queria nem imaginar, irmão. Para mim ele já estava na glória, amém, glória a Deus. Aí, irmãos, eu peguei, fui. Aí eu peguei e fui. Olha, me perdoe, irmãos, que eu tenho animais aqui, né? Cachorro não é pouco. Aí eu peguei e fui pra casa. Aí quando foi à noite, 7 horas da noite, me ligaram, né? Falando que ele já tinha terminado, tipo, o batimento cardíaco já tinha ido embora. Bom, irmão, porque eu não senti de doar. Eu tinha esperança ainda de Deus trazer o meu filho de volta e não quis doar o órgão. A minha última esperança era Deus fazer um milagre. Porque eu fui participante dos milagres que Deus fez na igreja, Deus é amor, né? Mas não era essa a vontade de Deus pro meu filho. Bom, ele faleceu, irmão, no dia 10 de março de 2017, eu enterrei o meu filho, né? Enterrei meu filho nessa data. E, resumindo, irmão, passado um ano, eu fui na presença do Senhor. O Senhor me mostrou, irmão, me mostrou o paraíso. Eu fui ao paraíso. Só que Deus não mostrou o meu filho, irmão. Eu fiquei se eu fiquei muito, 1 minuto foi muito. Eu lembro que eu cheguei naquele lugar e era tão bom que eu não lembrava do meu filho. Eu não lembrava do João Vitor. Eu não lembrava dos meus 2 que estavam vivos. Eu não lembrava do meu esposo. Eu não lembrava de ninguém da minha família. Porque meu coração estava feliz. Eu estava muito bem lá onde eu estava. Eu não conseguia lembrar que eu tive filho, que eu tinha casa, que eu tinha marido. Lá eu não conseguia lembrar. Tão bom que era lá. E o Senhor me permitiu eu ver. E ele me trouxe de volta. Quando eu estava voltando, irmão, eu acordei, lógico, porque o meu olho, né, abriu, porque eu me vi flutuando na cama. E eu abri o olho assim, toda feliz, sorrindo, porque eu estava muito feliz. Mas o diabo estava lá, irmão, me esperando na porta do meu quarto, me olhando. Quando eu voltei, ele estava lá, de capa preta, né? Só que ele não falava nada, viu, irmão? Ele não abria a boca, mas ele estava ali olhando. E a seta que ele enviou para o meu pensamento foi assim: você tem certeza que seu filho foi salvo? Tem certeza? E aí eu fechei o olho e clamei o sangue de Jesus, porque eu não conseguia abrir a boca para falar, irmão. Então eu clamava no pensamento: sangue de Jesus Cristo tem poder, meu Deus. Senhor, olha, o inimigo está vindo aqui por dúvida a respeito da salvação do meu filho. Senhor, tira esse demônio. Ou o Senhor me faz eu dormir de novo. Aí, irmãos, foi aonde eu peguei e consegui dormir. E verdadeiramente ele não apareceu mais. O Senhor não permitiu mais o inimigo aparecer, né? Para me perturbar. Só que aquilo ficou, irmão, uma seta que ficou na minha mente. Aquilo pensando, ai, Deus matou meu filho, meu Deus, Deus condenou meu filho à morte e mandou pro inferno. Ai, meu Deus, porque só Deus sabe, né, irmão, o íntimo, a vida espiritual de cada um. Eu não salvo meu filho não me salva, isso nós sabemos muito bem. Bom, e aquilo ficou, irmão, eu vim a desviar, cheguei ao ponto de desviar, me revoltar contra Deus. E eu
falei, eu quis morrer, eu quis que Deus me matasse. E eu desviei, irmãos, porque eu não vigiei. Eu desviei do caminho do Senhor. Irmão, eu passei um momento difícil, quase morri, tô resumindo. Eu quase morri, quase o inimigo levava mesmo a minha alma para o inferno. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, irmão, eu fiquei um mês só, viu, irmão, afastada. Os outros falam desviou, deve ter ficado um montão, não. Foi coisa de um mês, o suficiente, né, irmão? Tomar muito remédio, medicamento, eu queria morrer. E nesse um mês, irmão, eu vi Deus me dar um grande livramento de morte. E ali o inimigo tentando contra a minha vida, falando que não tinha mais jeito para mim, que não tinha mais jeito. Foi quando eu vi, irmão, nitidamente no meu quarto, o Espírito Santo de Deus, irmão, pousou sobre o meu quarto e falou para mim: filha, se humilhe agora, volte, se arrepende, se conserta, Ele está te ouvindo, abre o teu coração, fala, Ele está pronto para te perdoar, que Ele quer te dar a tua oportunidade, você é dele, Ele te ama, se humilha, chora. Foi onde eu comecei a chorar, irmão, me humilhar. E ali no momento, para a honra e glória do Senhor, quando eu voltei para o Senhor, irmão, eu vi a mão de Deus, irmão, sobre mim. Eu vi. O Senhor me abraçou, irmão. Ele me teve compaixão de mim. E disse: filha, eu estou aqui. Não temas. Tu não entendes o que eu faço agora, mas entenderás depois. Ele disse para mim: fique em paz. Fica na minha paz. Faz a minha obra. Ganha alma para o meu reino. Lute, peleja. Não pare nessa guerra, não pare. E eu não parei, irmão. Eu voltei para o caminho do Senhor, para a glória de Deus. Estou firme para a honra, a glória do Senhor. Meu filho já vai para 4 anos que partiu para o Senhor. E para a honra e glória de Deus, estou de pé. E testificando, irmão, que Deus não muda, amém? Deus não muda e Ele não mudará. E o que Ele tem pedido para nós, irmãs, fique firme no propósito. Não corte seu cabelo, não depile, irmãos. Não use as roupas mundanas. Consertamos, porque Deus tem uma obra gloriosa na nossa vida e Ele nos ama. E grande será a obra do Senhor na nossa vida. Será muito linda quando Ele voltar, amém? Essa é uma das experiências, irmão, que eu tenho para dizer e relatar na minha vida espiritual. Hoje estou na presença do Senhor, eu e minha família, meus 2 filhos que o Senhor permitiu estar comigo. E para a honra e glória do Senhor, irmão, estamos aí, amém? Que Deus abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero fazer uma oração para finalizar este testemunho, esta experiência, e que possa encher o teu coração de graça e de glória. Lembrando, irmão, nunca desvie por causa de nada, de nenhuma perca. O Senhor permitiu eu perder, mas o diabo, irmão, ele veio para me enganar. Ele veio me enganar, ele veio fazer isso. Ele quer que nós perdemos a salvação e que nós não acreditamos em Deus. Que nós desconfiamos das razões que Deus tem para conosco quando Ele nos prova. Quando Ele tira algo de nós, quando Ele permite uma perca. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos ficar firmes nos pés do Senhor. Se nós perdemos, se nós ganhamos, se nós tiver que perder de novo, que nossa fidelidade, irmão, seja única para o nosso Deus. E que não viemos, irmão, parar na caminhada. Não viemos parar, porque Jesus está às portas. Que nada nos tire da presença de Deus. Se tem uma coisa que Paulo disse, né, irmão? Nem a morte, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nem qualquer outra criatura, nada poderá me separar do amor de Deus, nem a espada. Então, irmão, que nada venha nos separar do amor de Deus. O inimigo é astuto, ele é mentiroso, ele quer nos separar do amor de Deus. Ainda assim que Deus tenha permitido isso acontecer, que
tivesse matado ou mandado para o abismo. É Ele que decide, Ele é o juiz, Ele não é injusto, Ele faz as coisas certas. Só que nós devemos estar com Ele e confiarmos nele. Amém? Eu vou fazer uma oração e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Soberano e eterno e glorioso Deus e Pai, diante do meu Senhor, eu levanto uma humilde oração, ó Pai, por cada ouvinte que estará ouvindo este testemunho, essa pequena experiência qual o Senhor me concedeu, de tantas que eu já tive na minha vida espiritual. Obrigada por me amar, por amar cada um dos ouvintes que vai ouvir. Senhor, alcance aqueles que se afastaram como eu, que um dia viraram as costas por iludido com este mundo, ou até mesmo iludido porque algo aconteceu na sua vida e ele achou que o Senhor o abandonou, que o Senhor virou as costas para ele e para ela. Mas que o seu amor possa chegar a ele, possa chegar a ela. E que o teu grande amor faça uma grande obra na vida deles, meu Pai, que possa se levantar. Pai, como o Senhor restaurou a minha fé, renovou as minhas forças, renova a força desta irmã, deste irmão, desse jovem, desse adolescente, desta criança, deste homem, desta mulher. Pai, entra, Pai, e move, repreendendo toda a fúria do adversário, todo levante sobre este lar, sobre esta família, trazendo a cura, a libertação, o milagre, o livramento. Ah, meu Senhor, sei que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor também não quiser, o Senhor continua sendo Deus. Louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor.